Bem, amigos do GV Ensino, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais e hoje nós vamos aprender a fazer um conversor de sinal senoidal para onda quadrada. Então nós vamos ter aqui na entrada um sinal que é uma senoide, porém na saída vamos ter essa senoide convertida em sinal quadrado. E o funcionamento desse circuito é muito simples. Se você está acompanhando as nossas aulas de comparador de tensão, você já deve, só de olhar aqui o circuito que eu desenhei, deduzir o funcionamento. A ideia aqui é que eu tenha na entrada aqui inversora uma tensão de referência que é 0 volts. 0 volts de referência. Então minha referência vai ser 0. Estou utilizando na entrada não inversora um sinal senoidal, no meu caso aqui de 5 volts de pico, 100 Hz. E aí, esse sinal senoidal, eu tenho ele desenhado aqui desse meu lado, a minha senoide de verde. Estou alimentando o amplificador operacional com uma fonte simétrica de mais 10, menos 10 volts. Aqui na saída eu coloquei uma carga só para polarizar bem a saída, e o meu osciloscópio, onde vamos ver qual é o sinal que vai sair dessa senoide. E a ideia é muito simples, pessoal. Uma vez que a minha tensão de referência aqui da entrada inversora é 0 volts, eu sei o seguinte, eu sei que sempre que a tensão aqui na não inversora for maior do que 0 volts, então sempre que a tensão aqui for positiva, a saída do meu amplificador vai saturar positivamente. Agora, sempre que a tensão aqui for negativa, porque 0 volts é a referência, então abaixo de 0 volts é tensão negativa, não é verdade? Então, sempre que a tensão aqui na entrada não inversora for negativa, a saída do meu amplificador operacional vai saturar para baixo, saturar negativamente. Então, basicamente, o funcionamento é esse. Se nós formos olhar aqui no desenho da senoide, eu sei que sempre que a senoide for positiva, a minha saída do comparador vai ser positiva também. E sempre que a senoide estiver com uma tensão negativa abaixo de 0, a saída do meu comparador vai ser negativa também. Muito fácil, até porque a tensão de referência é 0 volts, então a referência minha é justamente esse momento aqui no meio, que é quando a onda fica negativa. Então, basicamente, a minha tensão de saída, qual vai ser a forma dela? Quando a tensão da minha senoide for positiva, a saída do meu comparador também vai ser positiva. Vou tentar fazer reto aqui, né? Vai ser positiva, no caso aqui aproximadamente 10 volts, mas na prática a gente sabe que tem uma perda ali de 1,5 V, 2. Mas isso não é detalhe agora. Então, a minha tensão de saída do meu comparador vai ser positiva nesse intervalo de tempo, ou seja, quando a senoide for positiva, quando a tensão aqui for positiva, a minha saída vai ser positiva. Quando a senoide ficar negativa, ou seja, quando eu tiver uma tensão negativa aqui na entrada não inversora, a minha saída vai ser negativa, porque aí eu vou ter a maior tensão localizada na entrada inversora. Então, na parte negativa da onda, a saída do meu amplificador operacional irá saturar negativamente. E assim eu vou ter esse comportamento do circuito. Ela vai ficar negativa. A saída do meu comparador vai ficar negativa enquanto a senoide estiver no semiciclo negativo. Quando a senoide estiver no semiciclo positivo, tiver uma tensão positiva, aí a saída do meu comparador vai ficar positiva. Então, vou ter esse funcionamento. E aí esse circuito aqui, ele está, na prática, simplesmente convertendo um sinal que é senoidal em um sinal de onda quadrada, simplesmente usando um comparador de tensão, como já tínhamos estudado antes. Quando a gente faz esse tipo de comparação, né, a gente tem que tomar cuidado, porque se a minha senoide ela tiver uma tensão de pico superior à tensão de alimentação do meu amplificador operacional, eu tenho que fazer algumas mudanças nesse circuito. Por exemplo, se a minha senoide, ao invés de ser de 5 volts de pico, então ela vai até mais 5 e até menos 5 volts. Está dentro do que eu alimentei o amplificador. Alimentei com mais 10, menos 10. Porém, se a minha senoide fosse
para 15 volts de pico, aí eu teria o pico positivo da onda acima de 10 volts, que é a alimentação do AOP, e o pico negativo também abaixo de 10 volts, iria até menos 15. Isso aí poderia causar instabilidade no circuito, o amplificador pode ter um comportamento meio imprevisível, se eu colocar nas entradas dele uma tensão maior do que a de alimentação. Então, o que a gente faz nesse caso aqui em específico é o seguinte, a gente coloca aqui um resistor, só para limitar a corrente, e liga na entrada. E da entrada não inversora para a inversora, nós colocamos um diodo polarizado assim e outro diodo polarizado ao contrário. Algo mais ou menos assim. Porque aí o que acontece? Veja bem, aí nesse caso, quando a tensão aqui for positiva, no caso aqui ela está subindo até 15 volts, a tensão que vai ficar nas entradas do meu amplificador operacional é apenas o 0,7 volts do diodo, caso ele seja de silício. Então, quando a tensão aqui for positiva, estiver lá nos 15 volts, o que eu vou ter aqui? Entre as entradas do amplificador, eu vou ter esse diodo aqui da direita conduzindo, porém com uma queda de tensão nele, fiz ao contrário aqui, né? Uma queda de tensão nele, se ele for de silício, de apenas 0,7 volts. Então, eu vou ter a entrada não inversora com uma tensão maior que a inversora, porém apenas 0,7 volts. Já vai ser o suficiente para ele saturar positivamente de qualquer forma. Quando a tensão aqui estiver abaixo de zero, for negativa, aí o que vai acontecer? Aí a maior tensão está aqui no 0 volts, a corrente vai circular por esse diodo aqui da esquerda, e aí o que eu vou ter aqui também vai ser uma queda de tensão, se for diodo de silício, de 0,7. No caso aqui eu vou ter 0,7 volts a mais na inversora do que na não inversora. E aí ele vai saturar negativamente da mesma forma, porém eu vou garantir, colocando esses diodos aqui, que independente de onde estiver a maior tensão, se a maior tensão estiver aqui na não inversora ou se estiver aqui na inversora, não importa. A diferença de tensão entre uma entrada do AOP e a outra entrada do AOP nunca vai ultrapassar os 0,7 volts. De maneira que a minha saída sempre vai saturar positivamente ou negativamente e as entradas, como vão estar, como a variação máxima que eu vou ter entre uma e outra é sempre 0,7, está dentro dos mais 10 e menos 10, o meu amplificador vai funcionar perfeitamente. E aí, esse resistor aqui, é claro, é só para a gente não fechar curto, porque se vocês separarem bem, se eu não colocar esse resistor aqui e ligar direto, eu estou ligando esse cara aqui direto através do diodo no terra dele mesmo também. E aí eu posso estar fechando curto no meu gerador, e aí, dependendo do caso, eu posso estar danificando o diodo, causando até um estrago aí maior. Então, a gente põe um resistor aqui que vai depender, claro, da tensão que você estiver trabalhando. E aí você calcula esse resistor para que a corrente que passa aqui seja uma corrente aceitável para o seu diodo e para o seu circuito, que não vá prejudicar a sua fonte, o seu gerador senoidal. Então, se a sua tensão do seu gerador senoidal for acima das tensões de alimentação do AOP, o ideal, o mais indicado é colocar esses diodos para que eu nunca tenha, por exemplo, 0 volts aqui nessa entrada e nessa outra 15, porque aí a diferença entre as entradas vai ser maior do que a tensão de alimentação e aí eu posso ter um comportamento imprevisível na saída dependendo do modelo do amplificador operacional. Então é comum a gente ver essa configuração de dois diodos em antiparalelo, que a gente chama, que é quando eles estão em paralelo, mas um está apontado para um lado e outro está para o outro, a gente chama de antiparalelo, justamente para que a diferença de tensão entre as entradas nunca fique maior do que 0,7 volts, que é a tensão do diodo. Então, no nosso caso aqui, no circuito de hoje, a gente estará trabalhando com apenas 5 volts. E aí, claro, eu até poderia fazer essa configuração com os diodos e o resistor, mas como 5 volts está dentro, entre a tensão de alimentação máxima e mínima, que eu estou alimentando o meu amplificador operacional, eu não precisarei fazer esta configuração com os diodos. Eu ligarei o meu sinal senoidal direto aqui na entrada não inversora do meu comparador de tensão.
Então vamos agora ver na prática como que esse circuito está funcionando. Pessoal, quero mostrar aqui primeiramente a minha fonte simétrica, 2 de 10 volts. Lembrando sempre, vocês podem fazer isso utilizando duas baterias dessas de 9 volts, caso você não tenha essas fontes de bancada. Usa duas delas, liga em série e puxa o meio delas como sendo terra. Nós já explicamos como fazer fonte simétrica nesse curso. Então aqui você não precisa ter esses equipamentos para realizar esses experimentos com fonte simétrica na sua casa. Mas aqui eu tenho as duas fontes ajustadas exatamente para 10 volts. O meu terminal positivo da primeira fonte está conectado aqui nesse barramento, toda essa parte de cima. Aqui eu interliguei o negativo da primeira fonte com o positivo da segunda e formou terra, que é esse fio aqui, que está vindo aqui ao terra. Eu estou conectando aqui no circuito nesse ponto terra. E já o negativo da segunda fonte, que é o ponto que eu tenho menos 10 volts, está vindo aqui embaixo, alimentando todo esse barramento aqui inferior do meu protoboard. Aqui eu tenho o circuito com o LM358, foi o amplificador operacional escolhido para essa aula. Estou alimentando aqui o meu LM358 no pino 8 dele com mais VCC, mais 10 volts, que vem aqui do barramento de cima. O pino 4 dele aqui com o menos 10 volts, que vem aqui de baixo. Aqui, olhando o pino 5 dele, que é onde está aqui o meu dedo, é onde vai, esse aqui, onde eu coloquei esse terminal de resistor aqui solto, é onde vai entrar o sinal, é a entrada não inversora, vai entrar o sinal do gerador. E a entrada não inversora tem esse fio azul aqui que vai aqui para o terra, que vem para cá. Também da saída, que é aqui o pino 7, eu tenho esse resistor a carga de 1 kΩ também indo para o terra, exatamente como eu passei lá no quadro para vocês antes. Agora aqui eu tenho também o meu gerador. Vamos ver aí se eu consigo focar para vocês verem que ele está aí, olha só. 5 volts, sinal senoidal, sine de 100 Hz. Aqui está o meu gerador ajustado. E vou pegar aqui esse fio que vem do gerador e vou alimentar o circuito. Então, vou pegar o negativo e colocar no terra. Então, o negativo do gerador no terra, exatamente como estava lá no quadro, tá, pessoal? Isso aqui não é novidade. E o positivo do gerador, nós vamos ligar na entrada não inversora, que eu já deixei aqui o terminalzinho preparado para ela. Então, eu já tenho aqui na entrada não inversora do meu comparador de tensão, eu já tenho um sinal senoidal entrando. Vamos ver agora esse sinal senoidal entrando no osciloscópio. Então vou pegar aqui a minha ponta de prova do canal 1 do meu osciloscópio e vou conectar o negativo no terra, claro, a nossa referência, então sempre aqui no terra, e a ponta de prova positiva vai vir aqui junto com a entrada do meu gerador de sinais. E eu vejo em amarelo o sinal senoidal entrando no amplificador e sendo medido no osciloscópio. E agora aqui no canal 2 do osciloscópio, nós vamos medir a saída do amplificador. Então vou conectar aqui a ponta de prova positiva no resistor da carga, resistor onde está a saída. A ponta de prova negativa do osciloscópio eu não preciso ligar no negativo do circuito, a ponta de prova do canal 2, simplesmente porque como o canal 1 já está conectado ao terra, a ponta de prova negativa do canal 2, ela é junto com o canal 1, elas são por dentro do osciloscópio interligadas, então não tem essa necessidade, eu posso deixar ela solta aqui porque ela já está aterrada pelo canal 1. E aí nós temos aí, podemos ver, vamos até diminuir aqui um pouco o volts por divisão. E aí nós podemos ver exatamente o comportamento esperado. Quando a senoide ela é positiva, sinal amarelo, eu tenho uma saturação positiva do meu amplificador operacional. Deixa eu tirar o menu aqui para a gente ver melhor, né? E quando a senoide é negativa, eu tenho uma saturação negativa do meu amplificador operacional. Então a gente consegue ver exatamente isso funcionando aí para a gente pode até aproximar um pouco mais aqui, para vocês verem. Eu vou aumentar um pouquinho a onda do canal 1,
Só para a gente ver que realmente, olha só, o ponto de mudança é quando a senoide cruza os 0 volts. Aí a saturação da saída do amplificador imediatamente vai para positivo. E quando a onda fica negativa, aí acontece justamente o contrário, né? Então, quando a onda senoide fica negativa, imediatamente a saturação é negativa. E aí nós podemos ver o nosso conversor de sinal senoidal para sinal quadrado, utilizando um simples comparador de tensão e a tensão de referência em 0 volts. Pessoal, não sei se vocês notaram, mas a gente está vendo aqui que o sinal amarelo ele está a menos de 5 volts de pico, porque eu tenho 5 volts por divisão, então ele está dando metade, está dando 2,5 volts de pico. É porque eu tinha dito que nós íamos utilizar 5 volts de pico, mas a falha foi minha, porque esse gerador aqui, quando eu ajusto ele para 5 volts, é 5 volts de pico a pico e não 5 volts de pico. Então nós tínhamos colocado lá no quadro 5 volts de pico, mas na verdade o sinal ele tem 5 volts de pico a pico. Então de pico ele tem apenas 2,5 volts. Isso não vai mudar nada o funcionamento, tanto que se eu colocar aqui para 10 volts de pico a pico, que aí nós vamos ter os nossos 5 volts, né? Vamos colocar aqui. Quando eu coloco aqui 10 volts de pico a pico, aí eu vou ter 5 volts de pico. Olha só, agora o sinal tem 5 volts de pico, exatamente batendo aqui na primeira divisão de 5 volts positivo e na primeira aqui de baixo de 5 volts negativo. Mas veja que o funcionamento é exatamente o mesmo, então isso não altera em nada o funcionamento do circuito, só fica essa errata aí, onde lá no quadro eu errei o sinal, era 5 volts de pico a pico, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, até mais, tchau!